Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem está ouvindo. Aqui, eu, host, junto com meu colega Nogueira, estamos entrevistando um grande ícone do integralismo moderno. O maior nome, eu diria, do integralismo moderno. Se apresente, Fauzi. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Fauzi, eu estou aqui dando uma moral no Fora da Caverna. Espero que a gente possa estar batendo um papo legal aqui ou acrescentar alguma coisa na vida de quem está ouvindo, né? Vida é serviço, a gente está aqui para servir. Se eu tiver alguma coisa de interessante, é minha obrigação e, aliás, também um prazer estar passando isso para os ouvintes. Então, muito bem-vindos a todo mundo e estamos juntos. Fauzi, é uma grande satisfação estar com você aqui no canal. Se eu ficar meio nervoso, é porque é realmente uma honra estar entrevistando o senhor. Mas eu gostaria que, primeiro, por algum motivo, se alguém caiu de paraquedas aqui no canal e não conhece o senhor, que eu acho meio difícil, o senhor poderia dar uma breve resumida na sua história? Não será o foco do podcast, mas uma breve resumida, só o mais importante. Eu fico extremamente constrangido de estar resumindo a minha história, porque, bom, a modéstia impera, né? Eu sou uma pessoa que procuro ser minimalista, especialmente quando falo de mim. É sempre complicado a gente falar da gente, né? Mas eu ainda sou um pouco mais tímido nessa direção. Sou ativista político, eu sou integralista. Integralismo é uma doutrina política, é uma filosofia moral que eu estudo aí e já aplico na minha vida, talvez há uns 20 anos. Já até mais de 20 anos, talvez, quase 20 anos. E essas minhas aventuras políticas me levaram a uma série de situações um pouquinho inusitadas. Enquanto ativista político, eu já fui, por exemplo, preso porque estapeei o secretário de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, que na época era o segundo homem mais importante da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, que dos últimos 20 anos, foi o político de maior nome no Rio de Janeiro, que é a segunda capital do Brasil. Só um momento, só uma declaração aqui de que aquele tapa é a essência da revolta do brasileiro com o governo em si, com o funcionalismo público. De verdade, obrigado. Você representou cada brasileiro com aquele tapa. De verdade. Você não tem ideia do que o que você me falou. Desculpe tá dizendo isso, mas o que você me falou já foi repetido infinitamente. Todos os lugares que eu fui, tem um filho de Deus que me diz obrigado por esse tapa. É impressionante a popularidade de um gesto que ocorreu quase 10 anos atrás, está fazendo 10 anos isso, e até hoje eu sou lembrado por isso. Um fato muito curioso foi de que, bom, contextualizando para quem não se lembra, a Prefeitura do Rio estava desapropriando a zona portuária, tendo em vista os Jogos Olímpicos que iam acontecer em 2016, isso foi em 2013. Fez uma série de covardias e acelerou em muito o processo, porque não dava tempo, realmente, de preparar a zona do Porto para os Jogos Olímpicos. Era o que a prefeitura queria, né? Queria fazer aquilo que a gente chama de para inglês ver, né? Queria preparar a cidade só para as Olimpíadas, para as pessoas que estariam chegando de fora. A gente depois descobriu que todas essas empreiteiras que fizeram essas obras na zona do Porto foram condenadas como organizações criminosas. Mas naquele momento, lá no olho do furacão, o interesse da prefeitura, da mídia, da polícia, do establishment, a gente chama de establishment, né? Essa máfia, essa cabala maldita de mídia e judiciário e executivo e grandes empresários que dá as mãos para quê? Para poder atingir objetivos financeiros e políticos de curto prazo, que não se interessa pelo bem-estar das pessoas, especialmente quando a gente tem em vista pessoas mais pobres. A zona portuária no Rio de Janeiro foi tradicionalmente ocupada por populares há 70 anos. Nem de uma hora para outra a prefeitura resolveu que essas pessoas deveriam sair de lá para poder transformar aquilo lá num Boulevard Olímpico, num espaço para inglês ver, para as pessoas tirarem fotografia. Tudo bem, só não perguntaram a opinião de quem morava lá. Eu, como ativista político, da área, né, frequentador da área, cria da área, me insurgi contra essa maldade dos políticos e das empreiteiras, e no auge do calor da discussão acabei estapeando o secretário de Ordem Pública. Ele estava lá com 40 seguranças, guardas municipais, policiais civis, policiais militares,
E eu tinha, inclusive, uma liminar de manutenção de posse do imóvel que a prefeitura estava querendo desapropriar. Olha só que absurdo. E ele olhou para mim, o secretário de Ordem Pública olhou para mim e falou: Fauzi, você tem uma liminar aí, mas cadê o juiz? Eu vou desrespeitar e foda-se. Não estou vendo ninguém aqui para me impedir. Depois, se você quiser, você vai, recorre e vai perder, porque está tudo no nosso bolso. Você não pode peitar o sistema, você vai fazer o quê? Você vai me dar porrada? Então dá que eu quero ver. Falou isso pra mim. Eu falei, tá bom, vou dar, e dei. Tapão na cara dele. Quem quiser tacar aí na internet, é mentira, vai ver o tapão. O secretário municipal do Rio foi agredido durante a desapropriação de um terreno usado irregularmente como estacionamento no centro da cidade. As imagens são do repórter cinematográfico Edilson Santos. O secretário de Ordem Pública da Prefeitura, Alex Costa, se preparava para falar com os jornalistas. Este homem à esquerda do vídeo aguardou que as câmeras de TV se posicionassem e logo no início da entrevista atacou o secretário. É mentira! O agressor, Eduardo Fauzi, que já tinha 5 passagens pela polícia, foi imobilizado pelos guardas municipais e vai responder por lesão corporal leve. Ele disse que é procurador do dono do terreno e que o estacionamento é legalizado. O secretário Alex Costa fez exames médicos e passa bem. Correndo. Se vocês quiserem, depois coloquem aí como pano de fundo também, pode ser bastante ilustrativo. Fui preso imediatamente pela Guarda Municipal, como disse, 40 guardas municipais. Fui preso naquele momento. E me algemaram com a mão para trás, me colocaram dentro do micro-ônibus, a imprensa estava presente, jornalista, todo mundo gritando, eu gritando também, o sangue subiu, aquele circo, aquele pandemônio maldito. Quando eu entrei no micro-ônibus da Guarda Municipal, eu falei, eu achei, né, que naquele momento eu fosse ser estupidamente espancado, porque é o que fazem com ativistas, com populares. Pelo menos aqui do Rio de Janeiro é assim que é o procedimento. Eu falei, se alguém encostar a mão em mim, eu vou cobrar depois, porque eu tenho como. Vocês são guardas municipais, vocês são funcionários públicos, têm até o meu respeito, mas se encostar a mão em mim, depois eu cobro. Um graduado da Guarda Municipal chegou para mim e falou, Fauzi, você não está entendendo. O tapa que você deu no secretário de Ordem Pública foi a porrada que todos nós gostaríamos de ter dado. Caramba. Ele tem feito violência. Exatamente isso. Foda, ele veio com uma toalhinha, limpou a areia do meu rosto, porque tem uns 10 que pularam em cima de mim. A minha cara foi esfregada no asfalto, todo sujo. Ele veio, limpou a minha cara, me deu um copo d'água e falou, eu só não te desalgemo agora, porque a gente vai sair na 4ª delegacia de polícia, e lá vai ter imprensa esperando. Você entrou algemado, você tem que sair algemado. Mas por mim, você ia no banco da frente e tem mais. Se você não se incomodar, o chefe da Guarda Municipal me disse isso. Eu gostaria que você fosse convidado no churrasco da Guarda Municipal no final do ano. Que a porrada que você deu nele foi muito bem dada e é que todo mundo queria ter dado. Para você ter a noção, a dimensão dos fatos, dos acontecimentos. E esse foi, evidentemente, um dos fatos icônicos da minha vida, né? Dos momentos icônicos da minha vida. Eu fiquei preso por isso, fiquei quase, sei lá, meses preso por causa disso. Fui mandado para Bangu, aqui, quem sabe, quem mora no Rio de Janeiro, o complexo penitenciário, tem lá 12, 10 presídios, fui mandado para lá por causa de um tapa numa almofadinha política aí no secretário de Ordem Pública. Mas vida que segue, né? Isso foi um dos acontecimentos. A gente segue na militância. Eu não brigo por holofotes. Eu não acredito no sistema político. Não acredito por convicção, mas também por pragmatismo pessoal. Eu vejo que não funciona. Eu vejo que a vontade do povo, ela não é... O benefício do povo, ele não é aplicado pelas pessoas que detêm o poder. E mais, eu vejo que o sistema eleitoral, da maneira como ele é formatado atualmente, isso ultrapassa em muito a discussão sobre a validade ou não de urnas eletrônicas. Eu nem entro nesse mérito. O voto não expressa a vontade popular, sendo ele eletrônico ou sendo ele impresso. Porque no sistema de democracia que a gente vive, esse eu faço a crítica, eu faço enquanto integralista, enquanto adepto da democracia orgânica, no sistema em que a gente vive, é eleito não o melhor, é eleito não o mais capaz, é eleito não aquele com melhores aptidões para servir ao povo. Não!
É eleito aquele que é o mais capaz em mentir, o mais habilidoso em fraudar, o mais inteligente na artimanha de contar uma história, de vender um peixe, de marketing pessoal. O maior ladrão, o maior mentiroso, esse é o que tem mais chance de conseguir ser eleito. Essa é a grande crítica que eu faço. Esse é o meu grande... Essa é a minha grande mágoa, a minha grande angústia. Porque eu olho para o lado e vejo que o sistema ele não dá para a gente ferramentas de reforma dentro do próprio sistema. E é por isso que eu me identifico com a doutrina integralista, que é uma doutrina essencialmente revolucionária, de ruptura, de dissidência, com um sistema de opressão que uma camarilha, que uma meia dúzia, que uma minoria de mafiosos, eu posso até falar assim, exerce contra a grande maioria de nós, a grande população, contra todos nós. E eu me identifico assim como integralista há, 20 anos. Perfeito, Fausto, perfeito. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar, o integralismo. E só um adendo importante, rapidinho. Realmente, o que a gente vê hoje nas eleições não é uma busca pelo mais capaz, né? É mais um concurso de popularidade. E o maior exemplo disso é o Dr. Enéas, né? Que tinha doutorado e tudo mais, e o povo só via ele como um doido, né, um incompetente, e não levavam ele a sério, né? Eu acho isso bizarro. Mas pode prosseguir aí, Luiz, com a pergunta. Sim, a gente vai vendo essa parte aí que o Fausto estava falando do integralismo, né? Da democracia orgânica, do integralismo essencialmente revolucionário, e a gente chega na parte mais ideológica, né? Então, primeiro, eu gostaria que, se o senhor Fausto pudesse resumir o integralismo, ou não resumir, mas definir o integralismo, ele seria do quê? Não pode. Na verdade, eu não posso. Direita, terceira posição? Então, resumir o integralismo é, assim, quase que blasfemo, é quase que uma heresia política. É uma tarefa impossível. Eu posso tentar... Se eu quiser resumir o integralismo, eu vou estar sendo parcial, né? Eu vou estar dando ênfase a um aspecto da doutrina com a qual eu mais me identifico. Não vou estar sendo justo com a doutrina que eu jurei, eu sou integralista jurado, que eu jurei defender, jurei preservar e jurei difundir. Mas eu posso tentar dar algumas definições, que são as definições que eu utilizo para a minha vida pessoal. Como eu expliquei, acho que já falei aqui, o integralismo ele é uma doutrina política, ele não é uma ideologia. Eu preciso repetir isso aqui de forma mais enfática. Integralismo brasileiro não é uma ideologia. Ideologia é propaganda. E aí entro em mais um conceito, abro mais um parêntese. Publicidade é aquilo que te diz o que comprar. Propaganda é o que te diz em que acreditar. Toda ideologia é, por definição, propaganda. Integralismo se propõe, se entende, se quer uma expressão da verdade nesse momento histórico. Então, integralismo brasileiro não é uma ideologia, é uma doutrina política, é uma interpretação do real, dentro desse momento histórico em que a gente vive, com capital, com trabalho, com terra, com democracia liberal. Dentro desse momento histórico, as verdades eternas, porque as verdades são eternas como Deus é eterno, as verdades eternas são expressas de que maneira? De que forma? E são essas as respostas que o integralismo brasileiro procura. A gente tem algumas propostas, algumas pautas de discussão de que, em nosso entendimento, como a sociedade deveria ser, por exemplo, organizada. Mas ultrapassando esse aspecto, a gente também, além de doutrina política, entende o integralismo brasileiro como uma filosofia moral. O que significa isso? Significa que, isso é muito pertinente, tá? Porque, por exemplo, eu fui acusado
de ter alguma vinculação, ainda que remota, com o ataque contra a sede do Porta dos Fundos por ocasião daquele especial de Natal absurdo, blasfemo, criminoso, em que os humoristas malditos sejam retrataram nosso Senhor Jesus Cristo como homossexual e Maria Santíssima como prostituta. Em retaliação a isso, um comando, uma célula integralista, resolveu justiçar a honra de Cristo Nosso Senhor e do povo brasileiro que nele deposita as suas esperanças de salvação, e aqui eu aproveito para me reiterar como católico praticante e confessar que fora do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo não existe salvação, aproveitando o canal para isso. Esse comando de insurgência, essa célula integralista, acabou muito simbolicamente, muito primitivamente explodindo a porta do Porta dos Fundos, do estúdio da produtora. Eu acabei sendo vinculado a esse ato de protesto político de alguma maneira, de alguma forma. Acabei sendo preso, né? Isso é um fato bem público. Eu fui para a Rússia, eu tenho esposa russa, eu tenho filho russo, sou pai de 3 meninos. Essa minha esposa russa agora está no Brasil, eu também estou no Brasil. Fiquei na Rússia talvez quase 1 ano, acabei sendo encontrado pela Interpol, acabei sendo mandado para a Sibéria. Olha só que loucura, meu irmão. Carioca, brasileiro, acabei sendo preso na Sibéria, numa prisão para extremistas políticos. Fiquei preso lá quase 12 meses. Depois fui mandado para Moscou, fiquei mais 3 meses lá esperando ser extraditado, 2 ou 3 meses esperando ser extraditado, e acabei sendo mandado para o Brasil, onde fiquei preso mais 6 meses em Bangu. Mais uma prisão minha aqui. Fui preso lá 5 vezes. Todas as vezes por motivações políticas. E eu deixei isso claro, tá? Nunca fui preso porque desviei dinheiro público, porque envolvido com tráfico de droga, com uso de droga, com estelionato, com crime contra a propriedade, ou qualquer coisa desse tipo. Todas as minhas prisões foram politicamente motivadas, e isso muito me orgulho. Isso para mim não tem nenhum tipo de... Nisso não tem nenhum tipo de ódio. Se as pessoas falam, você tem 20 e poucas passagens pela polícia, é pelo quê? Que eu chamei o PM de fiado, filho da puta, chamei ele pra porrada, que eu mandei o delegado tomar no cu, que eu dei porrada no secretário de ordem pública? Foda-se, porra! Foda-se! Eu respeito a autoridade, o princípio da autoridade, porque eu entendo que a autoridade vem de Deus. Mas se a autoridade, não para serviço do povo, mas para se servir do povo, então essa autoridade, para mim, eu não reconheço como autoridade, foda-se. Todas as passagens que eu tenho pela polícia foram politicamente motivadas. Tá? Então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Acabei sendo preso na Sibéria, sendo mandado para o Brasil. Chego no Brasil, sou enviado para Bangu, passo um tempinho em Benfica, né? Tem um presídio em Benfica, que é um subúrbio degradado, subúrbio proletário, mas degradado do Rio de Janeiro. Eles conseguiram fazer uma penitenciária dentro de um complexo de favela. É sensacional. Rio de Janeiro é fantástico, é sensacional. Ele tem um baile funk na porta da favela, do presídio, é impressionante. Sexta e sábado ninguém dorme, nem os presos, nem os policiais, ninguém. Meu irmão, deu um baile funk, um forró, um negócio assim, parece que a caixa de som que liga está dentro da sua cabeça, é uma coisa fantástica isso. O presídio ele é terrível, né? Rato, barata, viado com AIDS, leproso, tem tudo que não presta naquela porra, mas o pior é o baile funk de sexta e sábado. Esse é o mais terrível. Meu irmão, eu acho que quando o prisioneiro sai da linha, né, eles botam ele 5 minutinhos lá no meio daquela jantarada, pra deixar ele meio louco, assim. Meu irmão, não tá entendendo. Não tá entendendo, eu tô sendo literal aqui. Parece que no de sexta e sábado eu tô rindo. Porque eu vou explicar por quê. Mas sexta e sábado parece que tem uma caixa de som dentro da sua cabeça. Aquilo ali é simplesmente desumano. Aquilo é tortura. Primeiro, pra quem não gosta da porra da música, eu não me identifico com funk. Meu irmão, isso assim é simplesmente estar nas portas do inferno. Mas eu tinha acabado de chegar da Rússia, eu fiquei preso numa penitenciária de segurança máxima na Sibéria. Entendeu? Então eu falei, caralho, foda, é funk, mas estou cantando em português. Pô, Deus, eu não quero nem saber, meu irmão. Eu estou no Brasil, eu estou sofrendo por causa de calor e não por causa de frio. Meu Deus do céu, que bênção, sobrevivi à Sibéria. Me puseram lá em Benfica, eu falei, foda-se, não quero nem saber, saí beijando todo mundo, preso, polícia, quero que se foda, eu tava no Brasil, tinha sobrevivido à Sibéria, meu Deus do céu.
Fui mandado depois disso para Bangu, né? A gente acabou se coordenando aí, minha defesa, meus amigos, né? Eu tenho muitos amigos, tem muitas pessoas que são o que a gente chama de cripto-integralistas, né? Pessoas que são integralistas, mas de forma oculta, né? Que celebram a doutrina do Sigma, que estudaram ou estudam a doutrina do Sigma, que são uma rede de contatos, de amizade, mas que por motivos de evitar perseguição, principalmente profissional, eles não se declaram publicamente. Tem muita gente que é polícia, que é do sistema penitenciário, que se identifica com isso. E eu consegui ser mandado para o Bangu 8, que no Rio de Janeiro é o, digamos assim, hotel de 5 estrelas do sistema penitenciário. Eu acabei ficando na mesma cela que o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Rio de Janeiro é o único estado da federação no qual os últimos 5 governadores foram presos. A gente há 20 anos, há mais de 20 anos, há 23 anos, não tem um governador que não tenha sido preso. Isso é sensacional, isso diz muito a respeito de Rio de Janeiro, e quero crer também que diz um pouquinho de Brasil. Eu fui colocado na cela do Sérgio Cabral, ele já não estava lá, já tinha saído. A primeira noite que eu me deito ali na cela, eu falo, cara, silêncio, tô sozinho numa cela. Eu tava morando numa sala com 40 pessoas. Falo, pô, meu irmão, que privilégio, que sensacional. Eu ajoelhei, orei, agradeci a Deus. Falei, obrigado, Senhor, pela minha cadeia. Obrigado, Senhor, pela minha cruz que tu me deu para carregar. Porque tu me deu uma cruz para carregar que eu fui preparado, muito antes preparado, carregando a cruz que eu tô carregando agora. Obrigado porque eu tô no Brasil. Se eu tiver que morrer, eu morro na minha terra. Se eu tiver que ser enterrado aqui, eu vou ser enterrado na presença dos meus familiares, das pessoas que falam a língua que eu falo, das pessoas que me batizaram, das pessoas que me amam. Obrigado, Senhor. Aí eu olho para o lado e está escrito lá, Sérgio esteve aqui. Eu já sabia, né, que aquela cela era do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Eu olhei, eu ri muito com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, se o governador escreveu ali, não tinha o que fazer, né? Porque dentro não tem o que fazer. E pede uma forma de tortura, né? Escreveu na parede, Sérgio esteve aqui, botou a data, eu risquei o esteve aqui, botei Sérgio, é viado do lado, como formas de protesto político ao corrupto brasileiro. Pois bem, finalizando aqui o argumento, o diretor do presídio veio me conhecer, né? Falou, você é um preso famoso, você é uma pessoa conhecida, foi recomendado, temos amigos em comum, aquele papo todo lá. E quero te dar as boas-vindas, mas te pedi um perfil meio problemático. Você já passou por aqui, teve outros problemas aí, de briga. Então segura a onda, fica na moral aí. E eu conversei com ele, né, expliquei para ele, muito interessado em saber como é que funcionava a prisão na Rússia, como é que era o sistema carcerário russo, como é que isso funciona em outros países. Né, eu já fui preso também na Argentina, na Espanha. Então conversei com ele bastante, é uma pessoa culta. E aí ele me disse, no final das contas, ele me olhou e falou, Fauzi, me fala uma coisa, você acha que, valeu a pena? Você tem mulher, você tem 3 filhos pequenos, meninos que precisam de você tem pais idosos, você é comerciante, você é empresário, você tem negócio no Brasil, você teve um prejuízo, milionário, sua vida acabou, foi destruída aí por causa disso, e você acha que vale a pena? Foi a pergunta que ele me fez. E essa pergunta calou fundo no meu coração, né? Eu visualizei aí meus filhos chorando, minha mãe chorando. Minha mãe é uma pessoa de 70 e poucos anos. E aí aquilo me apertou o coração e eu disse, só se eu fosse uma prostituta para pensar no que eu tenho que fazer mediante uma equação de lucro ou prejuízo. Ainda bem que eu sou fracassado. Ainda bem que eu sou fracassado, porque se eu tivesse tido sucesso nesse sistema maldito, isso significa que eu aderi ao mesmo sistema que eu jurei combater. Então, porque eu sou fracassado que eu agradeço a Deus. É no meu fracasso que eu me regozijo. Muito melhor ser fracassado num sistema imundo, corrupto, decrépito, decadente, do que ser bem-sucedido num mundo onde os malditos, os corruptos, os mentirosos são bem-sucedidos. Então, obrigado, Senhor, porque tu me deu uma cruz para carregar, tu não me abandonou no meu momento de terror, mas tu não me deu a glória da vitória, porque essa soberba, de soberba eu não morro.
Foi a resposta que eu dei para o diretor do presídio do Bangu 8. Aliás, é meu amigo até hoje, né? A gente trocou contato e, eventualmente, a gente acaba se falando. Lá. Esse entendimento de glória na derrota, eu trago de Plínio Salgado. Eu trago da minha consciência política de integralista brasileiro. Plínio Salgado, que sonhou o Brasil imenso, sonhou um Brasil potência. Plínio Salgado, que sonhou o Brasil império, que sonhou o Brasil luz e guia das nações, um povo próspero, soberano, bem educado, ensinando para as outras nações a graça do Evangelho, da forma como nós entendemos a nossa raça morena, a nossa raça tropical, que se amou e povoou um continente. Me lembro dele sendo perseguido por Getúlio Vargas, maldito seja, este filho da puta, suicida de merda, e sendo torturado barbaramente. Isso não se fala, né? Isso não se fala. Mas Plínio Salgado foi barbaramente torturado na cadeia. Passou, assim, por situações terríveis. E acabou tendo que negociar um exílio em Portugal. Passou quase 10 anos, 8 anos em Portugal. Aquele discurso fantástico dele, por favor, pessoal aí que tiver uma curiosidade histórica, quem estiver escutando, acessem o discurso da Fortaleza de Santa Cruz, onde ele ficou preso. Ó marinheiros do Brasil, soldados do mar, quando estive por motivos políticos preso na Fortaleza de Santa Cruz, eu escutava o mar bater nas pedras e entrar pelas casamatas com ribombos oceânicos, e escrevi um poema, o poema da Fortaleza de Santa Cruz, em que procurei reviver toda a glória militar do Brasil, a vossa glória, marinheiros do Brasil, a glória de vossos irmãos de terra e já agora de vossos irmãos do ar. O Conde de Lippe, nos fins do século XVIII, introduziu, com a reforma do exército português, um costume altamente significativo. Ali naquela fortaleza, de hora em hora, um sentinela gritava: "Sentinela alerta!" E outro, nas sombras da noite, com a cabeça coroada pelas estrelas, respondia: "Alerta estou!" E eu então nesse poema disse: grita, sentinela, grita bem alto, repetidamente, para despertar nossa pátria. Que o teu grito vá além de nossas montanhas, de nossas cordilheiras, de nossos rios, a dizer que Caxias está vivo, que Tamandaré, Barroso estão vivos, e tão vivo o Brasil, e tão vivo o Brasil como seus heróis do passado, na consciência dos militares de nosso país e na consciência do povo brasileiro. Sejam estas palavras da minha suprema homenagem no centenário da Batalha do Riachuelo, as 3 Forças Armadas do Brasil, e no caso particularmente a nossa Marinha de Guerra, para que, gritando "Sentinela alerta", cada brasileiro em cada rincão de nossa pátria se sinta com a responsabilidade pela defesa dos direitos, da liberdade, da democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil, com a responsabilidade de responder: alerta estou!
amando da esposa de Getúlio, teve as unhas arrancadas. A esposa foi visitá-lo e foi também humilhada pelo amando da polícia política de Getúlio Vargas, a forma que ele tinha de destruir a moral do homem, entendeu? Então eu me hermano nisso. Falo, pô, Plínio Salgado foi derrotado, eu também tô sendo. Que fantástico isso. Isso pra mim é fonte de orgulho, fonte de honra infinita. Fonte de honra infinita. Se tivesse sido eu bem sucedido em alguma coisa, meu Deus, isso seria pra mim, nesse mundo, seria pra mim vergonha. Aquele homem que não é perseguido por um sistema injusto, ele é, no mínimo, conivente. É essa a resposta que eu deixo aí pra você. Muito bom, cara. Realmente muito bom. Fauzi, aproveitando esse gancho que você disse das autoridades, que você já entrou em conflito com algumas delas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque eu estava lendo a doutrina do Sigmund dias atrás, para entrevistar o senhor, junto com alguns amigos, e eu reparei uma coisa interessante. Na doutrina, não é doutrina do Sigma, é a doutrina do Sigma. Na doutrina do Sigma tinha uma parte que o Plínio Salgado falava sobre respeitar a autoridade, né? Que toda autoridade deve ser respeitada. Mas eu tentei encarar também como a perspectiva da época, né? Que o Plínio Salgado via numa época bem melhor do que a nossa. Mas eu fiquei pensando, sabe? Será que eu devo respeitar o policial cocô? Eita, caiu. Ok. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. E aí a gente pode tocar a entrevista. E aí ele retoma a pergunta dele depois, beleza? Tá bom. No país, até é difícil dizer isso, né, do seu próprio país, né, eu como amo o Brasil, né, mas no país da putaria, do funk, no país que tá completamente degenerado, né, como é que um integralista, como é que o integralismo vai conquistar mais pessoas? Como conquistar mais pessoas para o integralismo, discursos, marchas, manifestos? Como é que seria, né, essa divulgação, esse convencimento das massas para com o integralismo? Olha, essa pergunta ela é muito interessante, né? As pessoas me perguntam se o tempo... Diferentes versões dessa pergunta me são dirigidas o tempo inteiro. As pessoas falam, como é que a gente faz para poder popularizar o integralismo? Como é que a gente faz para poder fazer para converter as pessoas a uma disciplina revolucionária que é o integralismo brasileiro? Que tem realmente um potencial de melhora, de ascese, de elevação do ser humano. E eu digo que não sei. Realmente eu não sei. E realmente eu não me interesso por isso. Eu lhe digo com sinceridade. Eu estudo integralismo brasileiro, mas eu não estudo a forma de propagandear essas verdades às quais eu me dedico. Eu acho que a melhor propaganda que eu poderia fazer para o integralismo brasileiro é através do exemplo. A palavra, ela arrasta, mas o exemplo, ele edifica. Eu sou um homem de família, sou um homem que vou à igreja. Eu sou um homem que sim, fui muitas vezes às barras da justiça, mas nenhuma delas por, como eu te expliquei, crimes contra a propriedade, por tráfico de drogas, nada disso. Sou uma pessoa que, apesar de ser não chego a ser, se não chego a ser rico, mas bem, tenho uma situação confortável, joguei isso tudo fora por causa da militância, pela intenção, pela minha fantasia de construir um país melhor. Eu acho que através do meu exemplo de martírio político, de fidelidade às coisas que eu prego, eu acho que é uma ferramenta poderosa de convencimento. Mas o problema reside no fato de que qualquer ferramenta de propaganda estará, por definição, submetida às regras do establishment, que são de exclusão de ideias contra-hegemônicas, dissidentes e revolucionárias que o integralismo traz. Então, se eu disser para você, como é que a gente faz para propagandear o integralismo, para popularizar o integralismo, isso quase que significa
que eu imediatamente vou estar prostituindo a mensagem revolucionária do integralismo brasileiro para poder torná-lo popular. No mundo de cerveja, maconha, bunda, silicone, carnaval, para eu poder propagandear o integralismo, eu vou ter que irmaná-lo a esse tipo de mensagem. E isso já é justamente contraditá-lo, é destruí-lo. Então eu, talvez, sendo bem honesto para você, eu talvez diga que a melhor forma que a gente tem de preservar e de salvaguardar o integralismo brasileiro, especialmente para as próximas gerações, é de